Saravá para quem é de Saravá. Para dar continuidade, então, à explanação que fiz uns dias atrás, a respeito do querer ser próspero, de quem quer ser próspero. A continuidade daquela explanação, daquela primeira parte, então, se segue a partir de agora. Falamos lá a respeito de primeiras partes importantes. Então, algum de vós que porventura tenha ou queira saber dessas partes, então vós tem que acompanhar aquilo que é a orientação já passada, para que eu não tenha que repetir tudo de novo aqui. Continuando então, temos a situação da prosperidade, da fartura, da abundância, tudo aquilo que as pessoas têm mais buscado, almejado, trabalhado, se sacrificado, de todas as maneiras, em todos os sentidos. Durante muitas explanações, muitas orientações, não só da minha parte Marabô, mas também daquilo do compadre Tranca-Ruas, do compadre Lucifer, sempre vós tem nos ouvido mencionar aquilo que são as trevas da ignorância. Não só trevas da ignorância, mas aquilo que está contido também pertencente a essas trevas da ignorância, que é todo as experiências ligadas a sofrimento, a limitações, a escravidão, a tristeza, a angústia, a pobreza, a miserabilidade, a falta de saúde. E as causas, o que vem causando, o que vem proporcionando cada um de vós experienciar aquilo que vem experienciando, se encontrar a maneira que se encontra aqui e agora. Porém, eu tenho percebido, não só eu, como também os demais compadres, algo que grita na mente de cada um de vós. Do que se trata? Se trata justamente de estar volta e meia repetindo essas situações, trevas da ignorância, porque então aquilo que seja o ser humano encarnado, ou aqueles que estão desencarnados também, estão sendo ou abrindo portas para manifestações de inveja, de cobiça, de vingança, de ganância, de perversidade, de preocupação, toda aquela ladainha que cada um de vós já está habituado, principalmente os que acompanham esse trabalho desde o início. O que então tem gritado na mente de cada um de vós? Aí está seu Marabô, repetindo novamente aquelas mesmas palavras, aquelas mesmas situações. E vós ainda não pararam para meditar, ao invés de poder reclamar ou simplesmente criticar, num bom sentido, digo a respeito da crítica, não que tenha alguém abertamente reclamando a respeito disso, mas é algo que inevitavelmente conseguimos identificar, sendo guardiões como somos. E não pense, cada um de vós, que eu, Marabô, ou o compadre Tranca-Rua, ou qualquer outro guardião, por acaso possamos estar zangados, tristes, raivosos, de maneira alguma, deixo bem claro. Mas podemos ver, através desse gritar da mente de cada um de vós, ou de boa parte, porque não são todos, a necessidade de poder, então, se cada um de vós, ou essa maioria, ainda não conseguiu
entender o motivo de tais repetições mencionadas ainda agora, significa que devemos então sermos um pouco mais claros. Desenrolar esse nó que está na cabeça de cada um de vós. Porque quem rapidamente, de uma maneira, muitas das vezes, podemos dizer, por uma pequena parte, age de uma forma meio que não leviana, porque leviana não é uma palavra adequada, mas sim superficial, para quem ouve ou começa a ouvir e depois passa mais para frente, toda aquela história que vós já estão acostumados. Então pode pensar que, será mesmo que esses guardiões, será mesmo que o Marabô quer nos ver vencer, quer nos ver próspero, quer nos ver livres, quer nos dar suporte? Porque para quem está simplesmente observando, olhando superficialmente, pode dar essa impressão de que aquilo que se vem mais dito são o que vós entendem como defeitos, como erros, como deslizes, desequilíbrios como um todo. Sendo que todos almejam ouvir receitas milagrosas de trabalhos ou revelações de mistérios, a revelação de sabedoria. E não deixa de ter um pouco de razão, porque todo mundo espera. Para quem está passando situações, assim como cada um de vós está, em diversos sentidos, em diversos campos da vida, ou então em muitos desses, se espera algo para vir libertar, arrastar, tirar cada um de vós dessa lama. No final das contas, esses guardiões, eu, Marabô, Tranca-Rua da Seta Encruzilhada, Compadre Lucifer e os demais guardiões, então, tem qual propósito? É a libertação. A libertação das trevas da ignorância. É não levar vós até algum lugar, lugar esse, prosperidade, fartura, abundância, saúde. Nós estamos aqui, como sempre dissemos, como uma vela na mão de cada um de vós, que então clareia esses vossos caminhos que estão obscuros, no qual a pessoa não sabe mais para onde ir, aonde está a saída. Essa luz, essas revelações, essas orientações têm como propósito justamente isso, poder fazer com que cada um de vós possa enxergar o que te está em torno, as situações, os percalços, os espinhos, os buracos que vós então não tem enxergado, devido ao que? As distrações dos velhos padrões nefastos e limitantes, que tem mantido, tem guiado cada um de vós ao fundo do poço, em diversos momentos, repetitivos momentos, por sinal. Ah, mas tudo isso não é engrandecedor? Sofrer? Não, não tem nada de engrandecedor, e vós mesmos são testemunha disso. Afinal, quem gosta de sofrer? Quem gosta de sentir dor? Quem gosta de estar passando situação de miserabilidade, de pobreza? Evidencio que não que a pobreza seja uma praga, mas a pobreza reflete falta de recursos para que cada um de vós tenha o mínimo de dignidade. Já falamos, existem pessoas que têm
acumulado tantos bens, mas continuam sendo pobres, ou pior, miseráveis naquilo que diz respeito a caráter, a índole, a situações ligadas a valores, não aquelas coisas que têm preço, que podem simplesmente ser compradas. Por que então, de sempre, volta e meia, estar batendo nessa tecla, como se fosse um insulto, uma afronta, um jogar na cara, como acontece aqui em cima da terra, que quando alguém se zanga com vós, então as pessoas começam a descarregar uma série de situações, de palavras, na qual tem como objetivo colocar cada um de vós em um determinado lugar. Não, mas isso não acontece da nossa parte, e posso garantir. O objetivo de tudo isso é, se então vós não entenderam, vós passem a entender a partir de agora. O objetivo é fazer com que vós primeiramente entendam. Após esse entendimento, vós passarão então a meditar no seu dia a dia, nas suas semanas e meses, aquilo que vai ser dito aqui agora por mim. Se vós querem, em algum momento, estar manifestando aquilo que é a prosperidade, a fartura, a abundância, a saúde, paz, harmonia, equilíbrio, de uma forma linear, de uma forma constante, em vez de estar manifestando constantemente sofrimento, limitação, indignação e tudo mais, o único caminho é a verdade. A verdade lhe está sendo passada a cada um de vós. Porque cada um recebe essa verdade e faz com essa verdade aquilo que tem de prioridade na sua própria vida. Porém, aí entra o porquê de sempre estar mencionando situações que muitos, sim, são honestos, são trabalhadores, e estão ali reclamando que não conseguem sair do lugar, que não conseguem, depois de tantas décadas, ter uma casa própria, ganhar um pouco mais de pataco, de dinheiro, conseguir um relacionamento verdadeiro com alguém que venha então a agregar, a somar, a construir juntos. Todas as pessoas querem isso, buscam isso incessantemente, através de poder ter bastante dinheiro, por pensar que o dinheiro então pode comprar essas coisas. Não vai comprar, porque isso é um estado do ser. Só que para estar manifestando tudo isso, precisamos nos tornar especialistas nas trevas da ignorância. Porque se vós simplesmente seguir aquilo que é o padrão nefasto, limitante, que já falamos muito desses padrões, esses padrões vão fazer com que vós identifique a inveja, a raiva, a vingança, os desequilíbrios como um todo, como algo a se fugir, se distanciar. Ah, mas vós, seu marabô, seu tranca-rua, já disse que devemos então evitar. Evitar não é dar as costas. Porque como vós poder chegar ao ponto de ver, entender, compreender, observar
enxergar verdadeiramente aonde estão as raízes que fazem com que vós estejam até hoje colhendo os frutos que estão colhendo, que muitas das vezes são bem escassos, ou azedos e amargos. De doces são muito poucos, são insignificantes. Só tem uma maneira. A maneira é usar de sabedoria. Mas como? Se eu estou procurando a sabedoria? Não, a sabedoria está presente. Está presente a partir disso que eu estou dizendo para vós. São aqueles passos essenciais, que são pilares, que para vós, então, resolver algum problema, algum percalço, vós tem que saber, então, por quê, quando, como nasceu aquele problema. Se vós continuarem a acharem, a presumirem, a ouvir aquilo que é o ponto de vista do vizinho, do ciclano, do beltrano, independente que seja conhecido, desconhecido, famoso ou não. Isso não passa de teorias, de achismos. Só tem uma maneira de ver a verdade. Cada qual tem a verdade do porquê está passando tantas situações. E essa verdade vós vai encontrar observando, se tornando especialistas. Não significa que vós, para ser especialista, vós se tornará. Se vós fez esse exame de consciência, essa introspecção, essa meditação, e age com sinceridade para com vós mesmo, e vós identificou que vós muitas das vezes é invejoso, mesmo que não seja por mal, tem pessoas que às vezes eles querem o que os outros têm, o que os outros conquistaram, mas não está disposto a pagar o preço que eles pagaram. E existem aquilo que é a inveja branca, que todo mundo diz, que a pessoa ele vê, ele quer ser feliz, ele quer ser próspero como aquele, mas então ele está trabalhando para isso, mas não deixa de ser inveja. Uma pessoa pode lhe oferecer uma inspiração para que vós então faça o que cabe a vós fazer, para que vós manifeste aquilo referente ao seu caminho. O que mais tem acontecido? Tem acontecido isso. Então a pessoa é honesta, a pessoa é trabalhadora, levanta cedo, vai dormir tarde, faz das tripas coração para manter aquilo que é a sua família, ou manter os seus próprios compromissos para quem não constituiu família, ajudando parente, ajudando alguém. E daí ele acha que por o motivo dele ser honesto, dele ser trabalhador, então ele será próspero. Mas já dissemos isso, só para evidenciar, para deixar claro. A pessoa está sendo honesta, ele realmente é um trabalhador, mas fora do alcance dos olhos dos seus semelhantes, então ele está invejando demais, ele está manipulando alguém ou uma situação, ele está mentindo. Então veja que tem muita coisa ali oculta aos olhos de quem te rodeia. Porque não está escrito na testa de ninguém se alguém ali que vós conheça é invejoso, ou está fazendo maquinações, invenções, mentindo, manipulando, fofocando. Quando então algum de vós, nessa honestidade para consigo mesmo, identifica e fala, olha, eu acho que eu estou me metendo demais na vida dos outros,
Quando foi que eu passei a me preocupar demais, em demasia, da vida do vizinho, do meu irmão, do meu colega de trabalho? Quando isso começou a acontecer? Então a pessoa começa a fazer essa retrospectiva, essa análise mental, para ver então onde tudo isso começou. Foi há 5 anos atrás, há 10, há 15, há 50? E quando ele então identificar ou se aproximar muito dessa raiz principal, o principal objetivo é, uma vez identificado, tem o ditado em cima da terra que para vós encerrar alguma coisa, vós tem que arrancar o mal pela raiz. O que é esse arrancar o mal pela raiz? É vós identificar então essa raiz principal ligada a esse exemplo que eu estou dando de uma das muitas coisas que cada qual tem obscuro dentro de si, mas que sabe. Uma vez identificado a raiz, o que alimenta essa raiz, em consequência a essa árvore, que está dando esses frutos, que vós então tem colhido. Uma vez que vós identificou então o que alimenta, qual é o alimento ali daquela inveja, qual o passo seguinte? O passo seguinte é cessar, parar de alimentar aquela raiz. Porque é claro em cima da terra, se vós então deixa de alimentar algo, aquilo morre. Se vós simplesmente, uma árvore, vós poda ela, vós corta ela rente ao chão, ela vai brotar, mais cedo ou mais tarde. Agora, se vós então mata as raízes, ou a raiz principal, então vós começou a solucionar, a desatar os nós que fazem com que essa sua corda da vida, que tem um comprimento antes de possuir esses nós, que vai alcançar de uma borda do precipício até a outra borda desse buraco, que com o passar do tempo, esses nós que vão ficando para trás, à medida que então vai se atando essa corda, que vai acumulando nós, ela vai se tornando mais curta e daí vós não consegue chegar aos objetivos. Quando vós começa a desatar essa corda da vida, vós começa a trazer luz para essas suas sombras, que é a única maneira de vós poder então efetivamente estarem salvos dessa situação. E se vós estiver salvo daquilo que lhe aprisiona, naquilo que te limita, vós passa a estar mais solto, mais próximo daquilo que seja ilimitado, daquilo que seja, em vez de derrotado, passar a vencer. Então o desatar desses nós é de suma importância. Por isso, essa repetição nas nossas orientações, que volta e meia sempre temos colocado, mas para com o objetivo de que vós parem justamente e se atentem. Não abra só os olhos, mas sim aos ouvidos. O objetivo não é colocar cada um de vós mais humilhado, mais sofrido do que já estão. É dar a possibilidade que vós galgue esses degraus e saia desse buraco. E isso
cada um de vós é responsável por fazer. Não pense que entidade, que Exu, caboclo, seu anjo de guarda, o arcanjo, o mestre da luz vai te tirar de buraco nenhum. Porque se fosse assim, cada um de vós não estavam aqui encarnados ou reencarnados. Ele sim, todo esse plano invisível que vós conhece como espiritualidade, todos nós estamos com o propósito de dar suporte. Esse suporte é essa vela que então clareia o caminho, mostra o caminho, mostra, não manda, não carrega cada um de vós nas costas. Cada um de vós, sem exceção, mesmo sendo jovem ainda, ou que seja mais maduro, no que diz respeito à idade ou experiência de vida, tem incontáveis lacunas, perguntas sem respostas, efetivas, verdadeiras, que são esmiuçadas. Essa luz, essa orientação serve para clarear, para que então cada um de vós tenha a coragem, tenha a hombridade, tome a atitude de não pisar mais nos espinhos ou cair pisando em buracos. Ao surgir de obstáculos, vós poderem enxergar qual a melhor forma de então vencer esses obstáculos. Claro que essa espiritualidade vai vos fortalecer através de direcionamento, de bom magnetismo, de boas vibrações, de disponibilidade para estar colocando no caminho de um ou de outro aquilo que tem espaço esse dado por cada um de vós, não por palavras, porque por palavras todo mundo está dizendo muita coisa, mas de efetividade daquilo que se põe em prática, a coisa está muito pouca. E não entendam isso como uma cobrança. Porque não é o marabô aqui que tem que ficar rico, que quer ficar rico. Não é o marabô que quer se curar de alguma doença, restabelecer a saúde, ou pelo menos entrar em uma condição, se for o caso, porque existe o caso de muitas pessoas assim, que já chegaram a um ponto crônico nesse corpo físico, biológico, que então o que pode acontecer é ter uma vida melhor, de melhor qualidade, não de tanto sofrimento. Ter um pouco de paz, de tranquilidade. Ah, mas e os trabalhos de cura que as entidades fazem, que acontece aqui, que acontece ali? A cura só acontece quando alguém recebe a orientação e faz a parte que toca a ele. Não adianta uma pessoa chegar e reclamar ou expor a uma entidade, melhor dizendo, que está com a saúde completamente estragada, porque está com as suas veias, por onde percorre o seu plasma, o seu sangue, um pouco entupidas. Se essa pessoa não receber orientação prévia durante e após algum trabalho de cura, não vai adiantar utilizar do magnetismo, dos processos magísticos. Já sabemos aqui que a magia nada mais é do que uma ciência que está acima daquilo que a mente humana, como está nas trevas da ignorância, pode abraçar, pode conceber. O que adianta a pessoa se curar? Ou melhorar a um ponto de não estar passando o que vem passando?
atenuar muito essa situação. O que vai adiantar fazer o trabalho de cura se essa pessoa não foi orientada? Se ela continuar comendo tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é gorduroso demais, tudo aquilo que é salgado demais, tudo aquilo em excessos, o que adianta ele melhorar ou mesmo em certas situações até se curar, porque daqui a alguns meses ele retornará a ser acometido das mesmas ou piores situações. O que adianta só um momento, sendo que vós pode ter aquilo como uma constância? Então estamos falando disso, quando mencionamos aquilo que seja as trevas da ignorância, aquilo que seja as atitudes impensadas, irracionais, conduzidas por emotividade, por impulsos, por falta de parar e meditar, pensar, raciocinar, devido à grande correria, né? Claro, já falamos isso também, isso está contribuindo muito. Toda essa distração que é trabalho de cada um, aquilo que cada um tem que pagar de contas, aquilo que cada um tem que colocar à sua mesa ou à mesa de sua família ou de algum parente. Os objetivos, então, por quê? Porque ninguém vai viver só do espírito. Se está encarnado, se vai viver só do espírito, então esse corpo biológico vai desencarnar. Porque se vós não comer, então esse corpo vai parar de funcionar. Se vós não beber água, esse corpo vai parar de funcionar. Se vós não nutri-lo, porque esse corpo precisa de vitaminas, de minerais, para continuar um bom funcionamento orgânico, biológico, que vai resultar em manifestação vibratória e também magnética, elétrica, inclusive, como pode essa pessoa subsistir? Então, se valendo dessa exposição, dessa verdade, que muitas das vezes a verdade é assim, ela dói, ela machuca, ela incomoda, é o dedo que encosta e mexe na ferida, mas não com a finalidade de simplesmente fazer vós sofrer mais, mas que vós se atente, que então tem aquele ponto, ou aqueles demais pontos, que é o que faz com que vós estejam na condição que cada um se encontra. E daí muita gente de diversas religiões, uns podem falar que é a ação do demônio, outros vão falar, mas eu estou passando isso porque eu sofri magia negra, porque eu tenho ali, recebi alguma maldição, alguma praga, porque é kármico. Porém, veja que todos esses assuntos, mesmo esses assuntos, vós estão na superficialidade, porque vós então não se interam para poder saber efetivamente, de uma forma resoluta, clara, sem ilusão, sem romanticismo, sem utopia, como é o funcionamento disso ou daquilo, não tem como vós ter resultado exponencial. Tudo que vós quer manifestar, que seja quem está desejando agora ter um automóvel novo, usado, quer trocar, quer uma casa, quer o casamento, quer a restauração de um casamento, quer restaurar aquilo que seja a sua saúde, ou que ele queira comprar uma caneta. Entendam vós que, como essa caneca, se sabe pela ciência aqui da Terra, isso é comprovado, então, por favor, pesquisem. Essa caneca de vidro, assim como tudo, é matéria condensada, concentrada.
Se pegarmos essa caneca e a transformarmos em energia pura, ela vai corresponder a uma unidade de medida. Vamos dizer que essa caneca representa aquilo que seja 100 unidades de medida de energia potencial. Se vós quer manifestar, se o seu objetivo, a sua meta é ter manifesto no seu caminho essa caneca, significa que vós então tem que produzir essa energia potencial durante um certo período de tempo para que isso se manifeste, surja, para que essa energia potencial, então, ela se condense através da sua construção mental em algo material. Isso serve para tudo. Inclusive para relacionamento, para todo tipo de coisa. Agora, se vós, porque o ser humano todo, sem exceção, produz energia potencial. Energia potencial essa, parte dela tem que ser para a manutenção, para o bom andamento desse corpo biológico também. Ou não é verdade que se vós vai comer um queijo, não tem lá, então, uma quantidade de calorias que esse queijo lhe oferece? Ou o macarrão, ou um pão. Cada alimento, seja ele qual for, ou bebida, ele vai então lhe oferecer uma quantidade de energia. Não é assim? Então isso é mais uma prova daquilo que eu estou dizendo a vós. Então vós precisa de uma parte de energia para o bom funcionamento dessa matéria. Muitas das vezes as pessoas não conseguem se curar porque está faltando energia. Ah, então significa que eu tenho que comer 10 queijos? Não necessariamente, porque o queijo em si não tem todas as vitaminas e os minerais, e muito menos a quantidade adequada diária para o bom funcionamento. A maioria do corpo de cada um de vós, dessa matéria, está defasado, está carente, está abaixo dos níveis suficientes de vitaminas, minerais para um bom funcionamento. Então está em defasagem. Agora, imagine vós que está em defasagem para com esse seu corpo físico. E vós gera, assim como todo mundo, vamos colocar então um exponencial de energia correspondente àquilo que seja 500 unidades. Lembre-se, dei o exemplo de isso aqui como 100 unidades de energia potencial. E vós produz 500. Então, esse seu corpo físico consome parte disso. Correto? Quando cada um de vós, então, começa a se preocupar o dia todo, que seja com a conta, ou seja com o companheiro ou a companheira que não quer mais ficar com vós, ou com o cachorro que de repente está doente, ou com qualquer tipo de situação que lhe leve a estar preocupado, vós está se esvaindo em energia, porque para manter aquela preocupação é necessário energia. Se vós, então, fora a preocupação, vós fica com raiva durante o dia, é mais energia, uma porção de energia que está indo para manter a raiva.
a indignação. Para quem está desenfreado sexualmente, ele está constantemente jogando fora uma grande quantidade de energia. Isso tem que ser reposto. Os seus líquidos e substâncias. Então, ele está também desperdiçando. Quando essa pessoa também, ele começa a sentir inveja, quando ele também, em vez disso tudo, ele começa a se sentir frustrado, ele começa a estar deprimido, ele começa a estar insatisfeito, ele começa a estar triste, também vai consumir energia. Ou vós não sabem que esse corpo físico, mesmo que ele esteja em repouso, repouso o quê? Ou sentado sem vós fazer nada, ou sequer deitado dormindo, ele está consumindo energia de toda maneira. Então chega um momento que cada um de vós está lá, vós tira 1 hora, meia hora, 2 horas, para vós meditar e visualizar o que vós deseja. A caneca de vidro. Vós não tem mais energia potencial suficiente para iniciar o processo de condensação, ou melhor dizendo, de materialização daquilo que vós tem o objetivo. Espero estar sendo bem claro para cada um de vós. Por isso que estou falando até mais devagar. Não é com uma situação de ironia, não, porque aqui não cabe ironia. Estamos falando de algo seríssimo, de suma importância, que se trata do caminho e da vida da manifestação de cada um de vós. Então, não existe aqui falta de respeito, não existe ironia, não existe humilhação, não existe preconceito, não existe intolerância. Existe aquilo que é expor a verdade como ela é. Verdade essa que cada um de vós tem que começar a colocar em ato aqui e agora, de forma imediata, desde que a vida de cada um de vós seja importante a esse ponto. Se vós considera que a sua vida é importante, então é aqui e agora. A ir tomando essa providência, a ir abandonando aquilo que é nefasto, aquilo que tem limitado cada um de vós. Em vez de vós estar se preocupando, já falamos, não adianta, os cabelos que vós vai arrancar da cabeça não vai pagar a sua conta de luz. Quem foi que falou ou prova que preocupação vai pagar contas? Não. O que vai fazer pagar a conta é a atitude, é o trabalho e também é o senso de responsabilidade. Agora, a preocupação é algo a mais que vem em vez de poder ajudar a fluir para a solução desse problema, que no caso a conta a ser paga, se torna um peso que não faz a pessoa então chegar a lugar nenhum, a não ser em mais sofrimento, mais contas atrasadas, tirar de um santo para colocar no outro. Tudo é muito bonito sendo dito por aí por diversas bocas. E não estou aqui para falar de fulano, ciclano ou beltrano. Cada um é livre para manifestar aquilo que acha certo. Mas o nosso propósito, como guardiões da lei maior e da justiça divina, é trazer então a esse plano essa luz através dessa vela, essa orientação, para que vós possa, por conta própria, sair da lama que se encontra. Contando com o suporte da fé que vós tem afinidade. Cada um de vós.
mesmo que essa fé seja em si próprio. Para aquele que não, então, acredita ou crê que exista, então, um incognoscível, uma mente superior. Se vós começarem a tomar providência, a tomar atitude, a vida de vós vai mudar da água para o vinho. Quando eu falo da água para o vinho, é um sentido figurado. Não vai pensar que vós vai começar a fazer isso agora e amanhã as coisas estão resolvidas. Não se iluda. Porque essa ilusão, esse imediatismo, que por nós da espiritualidade é compreensível para quem então vem sofrendo a vida toda de uma certa forma, uns mais, outros menos, porque o sofrimento que um está passando para o outro pode não ser um grande sofrimento. Mas para aquele que está passando é. Talvez a coisa mais difícil que tenha passado. Talvez para alguém não seja algo tão empenhativo ficar 3, 4 dias com fome. Para outras pessoas, que é outro ser semelhante, mas não igual, no caminho dele, talvez um dia com fome já é o suficiente para fazer então estar debilitado a tal ponto de ele não conseguir exercer as coisas que tem que colocar em ato. Se vós começarem então a terem essa honestidade, essa consideração, esse respeito para consigo próprio, essa autoestima que todo mundo fala por aí, diz respeito a isso. Valor à própria vida diz respeito a isso. Se vós está dando murro em ponto de faca durante anos e não conseguiu sequer alcançar metas estipuladas, que seja uma ou duas, não estou dizendo todas. Então, vós não acham que está na hora de parar de dar murro em ponto de faca, como o compadre Tranca-Ruas diz, porque vai chegar uma hora que cada um de vós não terá mais dedos. Outra alegoria para dizer, vós, o tempo passa. O tempo, essa unidade de medida que acontece nessa terceira e quarta dimensão, então ela não para. Nunca parou, não para e jamais parará para ninguém juntar os seus cacos, para ninguém enxugar suas lágrimas. Em nenhum aspecto, o tempo não para. Por isso que se diz em cima da terra, e devo admitir que tempo não é dinheiro, mas tempo é vida. Vida encarnada, tempo de encarnação, tempo em cima dessa terra. Então temos aqui aquilo que é, vamos colocar, como muitos de vós às vezes esperam, como uma receita de como então começar a caminhar por conta própria, ser dono do seu próprio caminho, ter as rédeas da sua vida nas mãos. Ah, mas vós não pode me ajudar abrindo meus caminhos? Estamos sempre dispostos a dar suporte. Mas o que adianta se vós vem perdendo o serviço? O que adianta eu abrir a porta para um novo serviço, sendo que vós vai perder mais aquele? Devido a esses fatos que estou dizendo para vós, porque tudo isso gera uma energia potencial. Assim como gera a energia potencial do exemplo que eu dei para manifestar algo que vós pretende, a energia ao contrário vai
destruir essa possibilidade, vai fechar os caminhos de cada um de vós, em todos os campos. Então está aí para aqueles que então querem prosperidade, almejam, têm objetivo de se tornarem prósperos, abundantes, fartos, saudáveis, ou ter recuperado boa parte da saúde, ter tranquilidade, paz, um certo nível de domínio próprio, de ter as rédeas da sua vida verdadeiramente nas suas mãos, não na mão de quem quer que vós viva, vista, coma, beba, frequente, faça o que os outros acham que vós deve fazer. É começar a tomar essas atitudes. Só vós pode fazer isso. Quando dizemos, olhe, eu, Marabô, não vou carregar nenhum de vós nas costas. Não entendam isso como uma ofensa, uma afronta, um desaforo. Não é. Porque, de fato, não é como vós pensam que funciona. Para que se chegue a um resultado, estamos aqui, para caminharmos juntos, lado a lado. Mas cada um de vós precisa fazer a vossa parte. Aí, mas quanto tempo vai demorar isso? Se a pergunta de cada um de vós é essa, então eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Se vós, até os dias de hoje, a maioria vem fazendo muita coisa que não quer fazer, e mesmo assim vós continuam acordando cedo, dormindo tarde, se alimentando mal, dormindo mal, toda essa situação de sofrimento, e vós continua. Por que vós então não ter essa coragem de poder então rever, ir deixando de colocar em ato todos os dias essas trevas da ignorância? Porque uma vez que vós comece a deixar de manifestar aquilo que seja essas trevas da ignorância, irá se manifestar em vós aquilo que cada um de vós está verdadeiramente lá dentro de cada um de vós, soterrado, enterrado de todas essas programações nefastas, o potencial necessário para entrar no fluxo daquilo que é abundante e ininterrupto em todos os campos e começar então a trazer para o plano da matéria aquilo que é uma experienciação, no mínimo, digna para cada um de vós. O preço a se pagar é o mesmo. Vós vão continuar indo para o seu trabalho. Vós vão continuar trabalhando. Vós vão continuar fazendo o que cada um de vós faz. Ir à feira, ir ao mercado, se relacionar de forma pessoal, de forma social, estudar, fazer cursos, viajar. Né? Cada um de vós vai continuar. Não é que vós vão dar as costas para isso. Aquilo que se tem que deixar pelo caminho são essas trevas de ignorância, que tanto já falamos. É isso que deixa vós acorrentado na situação onde está. Isso que faz de vós escravos. Escravos de quem? Escravos do demônio? Escravo do diabo, escravo dos arcontes, escravo dos grandes das trevas, dos magos negros? De certa forma, até sim, mas isso só acontece devido à abertura que cada um dá de forma inconsciente, que já falamos sobre isso também, nós guardiões, que essas programações por repetição estão constantemente, vós estão rodeados disso,
Agora é como veneno. Se eu chego para vós e falo, olha, aqui tem veneno, tome. Se vós aceitar e tomar o veneno, vós vai se envenenar. Agora, se vós sabe que é veneno, por que vós vai tomar? Porque esse veneno só faz mal se vós deixar entrar dentro de cada um de vós. Isso é esse sentido figurado de dar abertura para essas forças. O diabo existe? Não, não existe. Da forma que vós imagina, não. Já falamos que o diabo, então, foi uma criação, né, há séculos atrás, nem há milênio, há séculos atrás, que tinha um propósito, que depois isso se transforma em um instrumento de manipulação. De uma certa forma, podemos dizer que ele também existe para quem acredita, porque se formou uma forma pensamento, que não é um ser, não é um espírito, mas sim energia condensada, alimentada, nutrida individualmente e conectado a um inconsciente coletivo que alimenta a manifestação dessa forma pensamento, diabo. Mas já falamos também, já foi falado sobre que aquilo que vós entende, que às vezes alguém vê um ser meio que monstruoso, escuro, aquilo que está no canto da casa de cada um, ou lá lhe assustando, lhe atormentando, virando a vida de vós de ponta cabeça, são outros seres humanos densificados nas trevas da ignorância, nos planos astrais inferiores, que agem por espírito de vingança, por espírito de vícios, por espírito de raiva. Mas ele só tem capacidade de poder fazer confusão, caos na vida de vós, cada um de vós, se houver essas aberturas. Então, quanto menos aberturas tiver, melhor será o resultado de cada um. Então, meditem, raciocinem, sejam honestos consigo mesmo, que estaremos sempre prontos a lhe dar suporte. Saravá para quem é de Saravá.